Fala, galera, beleza? Estamos aqui no primeiro podcast dos Interligados da DEVEC Rio dos Seus Dois. E hoje é um tema muito polêmico, um tema que tem nos ajudado também a alavancar o reino de Deus. Estou aqui com Marcelo. E aí, galera? Deus abençoe aí. Vai ser um tema abençoado, polêmico. E estou aqui também com Yoshi. Fala, galera, beleza? Algumas plataformas aí que têm sido usadas também para influenciar muitos jovens e adolescentes para outras áreas, mas também tem sido de grande parte para influenciar o reino de Deus. Marcelo, fala aí, quais as melhores plataformas que você usa, que você acha que influencia mais, que você pode deixar uma mensagem? Eu acho que a gente precisa de utilizar para evangelismo todos os recursos, né? A plataforma digital, na verdade, tem algumas pessoas que negligenciam, acham que não precisa, que é uma coisa que, não, acho que o Facebook, não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que fazer tudo que tiver disponível, todas as plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, todas as plataformas que estiverem disponíveis para utilizar, ela é extremamente útil. Então, assim, eu acho que, porque não tem limite, né? Ela alcança no Brasil, alcança fora do Brasil, alcança em qualquer lugar. Então, as mídias sociais hoje, ela não é um lugar onde a igreja tem que estar fora. Não, a igreja tem que estar antenada e é justamente nesse lugar onde a gente propaga. Essa é a intenção. A intenção que eu acho da igreja estar online é justamente para isso. Eu acho que qual é o grande desafio? O grande desafio, nós, como mídia, é você conseguir transmitir ou que a igreja consiga receber em casa aquilo que nós recebemos aqui na igreja, por mais desafiador que seja. Então, acho que as formas que a igreja deve utilizar, as metodologias de mídias sociais que a gente tem que desenvolver como que a gente consegue fazer com que a galera em casa sinta a presença de Deus. E aí entra algumas ferramentas, como às vezes você deixar um link de oração, como às vezes deixar uma pessoa disponível para poder entrar em contato. Então, acho que as ferramentas de utilização nas redes sociais que faz toda a diferencial numa live. Você falando isso aí, eu lembrei agora de uma experiência muito legal que aconteceu essa semana que se passou. As crianças fizeram uma apresentação na igreja e a minha esposa ficou em casa e ela assistindo o culto. E quando as crianças apresentaram na igreja, a igreja se emocionou, foi algo forte. E todo mundo ficou em pé, viu, na hora, a igreja sentiu. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, a primeira coisa que a minha esposa falou do culto foi das crianças. Uhum. Ela, o que foi aquilo, as crianças, que emoção, e enfim, então, ressaltando o que você falou, a nossa live, o que nós estávamos transmitindo, estava tão intenso que o que nós sentimos aqui, as pessoas sentiram alcançou também. As pessoas lá. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios da igreja de hoje, né? A gente percebe, assim, que é muito difícil. Quem está fazendo um culto online, está ali em casa, a pessoa às vezes fica dispersa, às vezes está cozinhando, às vezes o filho chama, ela sai. Não é a mesma coisa. Então, e realmente isso é fato, não é a mesma coisa. A igreja, a gente não consegue online sentir a mesma coisa que sente aqui na igreja, porque nós somos um corpo interligado. Mas o grande desafio, que eu acredito que seja, é justamente assim, a galera que está em casa, como promover uma live onde a pessoa em casa tem o mesmo impacto do que talvez estando aqui na igreja. Vai ter? Não vai ter, mas a gente precisa criar ferramentas para potencializar essa visão de que a live, a pessoa vai ser abençoada, vai ser alcançada. Quem tiver, por exemplo, uma depressão, passando por um momento de desespero, alcançar essa live, como que a gente vai abençoar essa vida? Aí você vai colocar lá e vai colocar lá, entre em contato com o número tal, ou tem um QR Code para você falar no Zap com o líder da igreja. Então, essa que é o grande desafio que eu encontro nas redes sociais. Fazer disso transmitir o mais próximo possível de um culto presencial, né? Também estamos aqui com o nosso querido adolescente... Yoshi. Eduardo Yoshi. Yoshi, você, como adolescente, você percebe que qual é a plataforma que mais tem influenciado, que mais tem atraído o entretenimento, concentrado as pessoas nela?
Hoje em dia, boa noite, né? Hoje em dia a gente é uma geração muito do momento. Então hoje um app que pode estar em alta, amanhã não pode estar. Então a nossa geração é uma geração muito variante. Então hoje o que está em alta é o TikTok. Pelas trends, pelo jeito que as pessoas podem se expressar no TikTok, são diferentes do Facebook ou do WhatsApp. Mas mesmo assim não perde nem para o Facebook, nem para o WhatsApp. O WhatsApp é um meio de comunicação, mas não deixa de ser uma rede social. E eu acho que a gente pode usar isso, que muitas pessoas hoje em dia usam para isso, mas poucas entendem o significado. Que hoje em dia a gente pode estar aqui na nossa igreja, mas uma pessoa no Japão pode estar vendo o culto se converter. E isso há 15, 20 anos atrás era impossível. Ou se era possível, as pessoas antigamente achavam que era pecado, essas coisas. Então, hoje em dia, as igrejas estão quebrando muitos paradigmas com isso, usando as redes sociais. Às vezes, a pessoa pode estar em depressão em casa e ver o nosso culto, foi o que o Marcelinho falou, e algum número ou uma coisinha que esteja na live pode ajudar aquela pessoa naquele momento. Então, eu creio que a gente, hoje em dia, tem que aprender a usar mais as redes sociais para esse meio de evangelismo. Como o pessoal do mundo usa para divulgar coisas erradas, a gente tem que usar as coisas que Deus nos dá para divulgar o bem. Nós também percebemos um valor muito grande das redes sociais como um meio assim de comunicação muito forte. Foi na pandemia, né? Uhum. Todo mundo dentro de casa e todo mundo fazendo live. E como você falou, Marcelo, uma experiência que eu achei muito interessante foi a live de um pastor, que é um grande influenciador, tem muitos seguidores. E o que ele fazia? Ele convidava as pessoas. 1 minuto, assim, ele abria as pessoas um link, aí estava no Instagram, né, acontecendo a live, aí ele convidava a pessoa a participar. E a pessoa se sentia honrada, e era interessante que teve uma menina que ela participou, ela achou que ela não tinha o direito de ser amada por Deus, e ele falando com ela ali, ao vivo, aquilo, tudo acontecendo ali, e ela falou que estava no apartamento dela, já tinha um bom tempo, solitária, e ela não estava se sentindo amada por Deus. E o pastor deu uma palavra para ela, e ela aceitou a Jesus ali. Ai, que legal. Cara, foi muito intenso isso. E aí nós podemos perceber o quanto a igreja pode ganhar. A importância, né, cara? Porque eu acho o seguinte, por que uma igreja tem... eu sou numa época, assim, onde a gente não tinha muito esse negócio de live e a igreja não se tratava muito para isso. Então, assim, o que você precisa para uma live? O cara põe várias barreiras. Não, poxa, olha a igreja de vocês, olha a DEVEC, olha os interligados. Você tem recursos, vocês têm microfone, vocês têm telão, vocês têm câmera. Mas o que você precisa hoje para fazer uma live? Uma internet e um celular. Então, assim, não é uma questão de colocar... As pessoas podem colocar o desafio e tal. Ah, não tenho. Cara, o que você tem hoje? Ah, eu tenho um Android, não tenho um iPhone, não tenho um iOS, beleza. Mas o quê? Cara, hoje tem eu assisti um canal no YouTube que a gente até usa muito eles como referência assim, para transmissão, para parte de áudio e tal, mixagem de som, filmagem. Você vê eles ensinando você a fazer uma transmissão onde, tipo assim, você não precisa ter muitos recursos. Existe uma webcam que a qualidade da webcam é Full HD. Então, assim, não é, as pessoas colocam barreiras, porque, na verdade, qual a ferramenta que você tem hoje? Usa ela. Ou você tem um celular? Usa o celular. Ah, mas não tem a captação de áudio perfeita. Ah, não tem. Cara, eu acho que você tem que começar. Quando você começa, a gente às vezes põe uma culpa assim, não, porque o pastor não me deu recurso. Ah, porque a igreja não tem isso, porque a igreja... Eu acho que a gente tem... A pessoa que quer fazer... Ela faz. Ela faz com o recurso que ela tem. Então, a gente põe dificuldade. Hoje, na nossa igreja, a gente pode falar... Ah, mas vocês têm muita coisa. A gente tem o essencial. E a gente trabalha com o que a gente tem. Então, assim, poderia ter uma coisa melhor. Agora, por quê? É um investimento muito alto. Equipamento de mídia e tal. É caro. Se você for querer botar na ponta do lápis para poder produzir alguma coisa com qualidade, ficar um negócio da NASA, é caro, investimento alto. E, às vezes, você não tem nem a pessoa treinada para usar aquilo ali. Então, não adianta você querer ter alguma coisa da NASA
com um cara que é operando de maneira assim, E pode gerar até uma descompensada. frustração na própria pessoa, não saber usar. É Sim, como você sim, ter um carro na garagem e não saber dirigir. Exatamente. Você sabe que você tem um potencial muito grande e não sabe. E outra coisa, começa, cara. Começa com o recurso que você tem. Porque às vezes o cara, não, eu quero um negócio muito top, mas você não tem nem seguidores no Instagram da página. Existe um estudo, Júlio, que fala o seguinte: as grandes empresas, elas não vão mais, vamos supor, eu sou um dirigente de uma grande empresa, ela não vai mais propagar o nome da empresa. Por exemplo, a página da nossa igreja, ela, daqui a alguns anos, isso é pessoas que são especialistas no assunto, elas não vão mais falar, é como se você estivesse falando de você mesmo. Então, o ideal hoje é, vamos supor, alguém faça e divulgue a igreja e tudo mais. Se a gente, existe uma pessoa que eu sigo, né, que eu acho que pode até falar, o Nick Moretti, que é um cara super antenado nisso, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou um negócio assim, ó, se eu fosse um pastor hoje e eu tivesse 2, 3 câmeras da igreja, eu ia pegar aquelas câmeras, bater foto de várias pessoas na igreja aleatória. Então, ele ia pegar aquela câmera, bater diversas fotos das pessoas, ia subir essas fotos para um drive, e essas pessoas divulgariam a foto dela nas redes, divulgando a igreja. Então, olha só, quem está vendo aquela foto vai falar assim, cara, que lugar maneiro, cara, que foto legal. Pô, olha só que legal. Aí a pessoa, ela divulga a igreja. Então, é como se eu querer vender o meu produto e você, que não tem nada a ver, que conhece, divulgar o meu produto. São perspectivas completamente diferentes. Eu vi isso aí na mídia de uma igreja também muito grande, que eles fazem isso. Eles tiram fotos de locais específicos da igreja, por exemplo, a nossa entrada ali da igreja, aqui o altar, às vezes pessoas orando na escada, conversando ali em alguns lugares, eles colocam. E você está curtindo a pessoa e a pessoa já marcou aquela igreja, e é muito interessante. E você vê o resultado disso. A pessoa fala, cara, que igreja top, mano, que lugar legal, pô, vou lá. Pô, acho que eu vou chegar lá, porque desperta a curiosidade, porque é uma testemunha que está falando, por exemplo, só posta uma foto. Fui num lugar, hoje eu estive no culto adorando, eu recebi uma palavra que mudou a minha vida, que transformou. Aí você está passando lá nos stories e você vê uma pessoa que divulgou. A gente já teve caso aqui no 2D de pessoas que chegar no culto simplesmente porque viu a página por um convite de alguém. É aquilo, pessoas chamam pessoas, jovens chamam jovens e adolescentes chamam adolescentes. Você falando aí, Marcelo, lembrei de uma experiência, eu acho que vai lembrar. Nós fizemos aqui um culto na praça. Aí tinha alguns adolescentes ali, eu perguntei, ei, beleza, vocês já vêm na igreja para fazer uma integração? Eles, não, a gente viu a foto de uma amiga nossa no status e a gente decidiu, vamos lá, que algo nos chamou para estarmos aqui. E eu acho, e você, qual a sua experiência com a sua plataforma que você usa, como, por exemplo, o seu Instagram? Você utiliza isso para divulgar o reino, expansão do reino? Você acha que a sua plataforma, por ser pessoal, não é necessariamente boa nesse recurso? Eu não sou uma pessoa muito blogueira da internet, né? Mas sempre quando eu posto as coisas. E eu tive uma experiência essa semana. Uma pessoa me mandou uma mensagem e perguntou como é que eu consigo conciliar a vida social com a vida da igreja. Porque você vai para a internet, então. Mas eu passo muito tempo na igreja, trabalhando, e é o que eu gosto. E nem todo mundo entende isso, porque é mais que uma questão pessoal, mas é uma questão espiritual mesmo. Eu estou adorando a Deus com o que eu faço na igreja. E o que eu respondi para a pessoa foi o seguinte, você não precisa deixar a sua vida social para você vir para a igreja, mas você tem que ter um pensamento, você tem que botar Deus acima de tudo. Então, quando a gente pensa nisso e se agarra nisso, você olha para as pessoas com uma perspectiva diferente. Então, foi o que vocês falaram. Sempre quando alguém pode usar a rede social para propagar o evangelho, gera um resultado melhor, né? Gera um resultado melhor e acaba que as outras pessoas, que às vezes não gostam, geram um marketing para aquilo. Isso é uma coisa que o empresário do Elvis Presley usava. Ele pagava as revistas
as revistas, os jornais de fofoca da época para falar mal do Elvis, porque quanto mais você fala mal de uma coisa, mais as pessoas se interessam por aquilo. Então, igual o Pastor Silas, as pessoas batem no Pastor Silas, mas a cada dia mais o Pastor Silas ganha mais seguidores e ganha mais seguidores. Não é pela pessoa, mas é pelos princípios dela. E acaba que as redes sociais viraram isso. As pessoas acham que é um campo de guerra, mas se você olhar por esse lado, desde o início da pandemia até aqui, a nossa igreja ganhou mais de, vou chutar um número, mas é aproximadamente 120 mil impressões na página. Então, as pessoas começaram a procurar mais as igrejas na pandemia, porque estavam mais tempo em casa. E acaba que muitas igrejas perderam membros, mas as que souberam usar a ferramenta que Deus deu naquela época, cresceram e se multiplicaram mais para hoje em dia estar aí. Eu fico na expectativa do seguinte: quando que vai acontecer uma campanha global? Igual às vezes acontece campanhas globais assim, de hashtags, de outras coisas, de stories, a respeito de alguma área da sociedade, né? Algumas pessoas ou algum grupo, mas eu nunca percebi, assim, adolescentes, jovens, voltados em defesa do amor de Deus, assim, fazer uma hashtag geral, publicar, todo mundo seguir, porque quando aconteceu algumas coisas, por exemplo, na América, e a galera começou a postar sobre racismo e outras coisas, mas você não consegue, eu particularmente não vejo uma intensidade a respeito do amor de Deus, a respeito de dizer, fazer que as pessoas queiram experimentar. É você levantar a bandeira, né, do seu princípio. Isso. Ou conhecer quem é Jesus. A nossa galera hoje, essa geração hoje, eles levantam muitas bandeiras, mas eu não percebi isso, Marcelo. Não sei se você já pensou sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a geração de hoje, ela é meio que modinha, né? Isso que eu ia falar, trend, né? É a galera a assim, geração da trend, é o nome então, hoje em dia. exatamente, tipo assim, é uma galera que vai... Quando tem uma pessoa que, igual agora tá na modinha falar do Justin Bieber, que fundou uma empresa de maconha, né? Uhum. E aí, tipo assim, a galera vai lá para poder seguir o caminho que tá todo mundo falando. Quando acontece um assunto que você falou aí sobre racismo, todo mundo está naquela modinha. Mas, assim, o que eu acho interessante, o que eu acho essa questão de uma unificação desse assunto, uma hashtag, como você falou, não acontece porque, tipo assim, querendo ou não, por mais que hoje nós tenhamos uma certa união entre as igrejas, mas, ao mesmo tempo, é tipo assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. É cada um por si, Deus por todos. Amém. Essa parte tu corta, tá? Essa parte tu corta. Cada um por si, Deus. Ele aprendeu com quem? Tá na Bíblia, isso aí. A Bíblia diz cada um por si, Deus. Essa parte corta. Ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com o líder dele, do Júlio. Ele aprendeu com o líder da mídia, o Marcelo. Enfim. Mas assim... A Maju, que ela tá produzindo, ela falou que botou o pi lá. Não, isso não tem não. Mas eu acho... Voltemos, né? Então, assim, quando a gente trata muito esse assunto de uma hashtag global, uma coisa assim, eu acho um desafio muito grande, porque, na verdade, o amor de Deus ele já é propagado, mas a gente posta tanto e faz pouco. Quer ver uma coisa que eu acho interessante? Nós, como igreja, a gente é muito conhecido por aquilo que nós somos proibidos. Por que a igreja evangélica é conhecida hoje? Nós somos conhecidos porque nós não bebemos, porque nós não fumamos, porque nós não transamos antes do casamento. E aí nós somos conhecidos por isso. Mas, na verdade, se a gente começar a ser conhecido por aquilo que nós produzimos, por exemplo, eu sou um cara que eu não me envolvo em corrupção, eu sou um cara puro, eu sou um cara que eu quero me manter, no caso, um jovem, né? Muda o foco, né? Aí eu vou começar a ser conhecido por aquilo que, na verdade, pelos princípios bíblicos estabelecidos por Jesus. Então, a gente fica muito preocupado do que não pode e acaba deixando de fazer aquilo que é essencial.
E aí é a questão, né? A gente precisa de ter uma coisa muito original. A galera que está em redes sociais, ela busca muito isso. Porque as redes sociais já é uma coisa muito superficial. Então, quanto mais... Quem é os camaradas de sucesso hoje em redes sociais? São os caras que gravam, mas eles mantêm uma coisa essência. natural. Não, eles gravam de maneira natural. O Carlinhos Maia, por exemplo, né? Que é um cara que é uma das pessoas mais seguidoras, assim. Quais são os vídeos dele? Tu não consegue ver os stories, porque é quase 80 stories nele. Por quê? Ele grava a vida dele, o cotidiano do dia, e as pessoas têm essa carência. Então, por que você vê as mídias sociais de grandes igrejas tendo um alcance maior? Porque eles tratam as mídias sociais com mais naturalidade possível. E ser natural não quer dizer ser uma coisa simples e largada. Ser natural é que as pessoas não percebam uma coisa muito superficial. Então, quando você vai gravar uma coisa, você fica lá. Isso deve acontecer com algumas pessoas, né? Que tá aí nos assistindo. O cara grava os stories. E aí, galera, não sei o que. Aí o cara, não ficou bom. Assim e aí, mesmo. você o que, não sei o que. Não, eu vou ficar lá. Aí, gente, não sei o que. Aí não, ficou muito cafona. E aí o cara fica criando um mecanismo para ser natural, mas as pessoas percebem que aquilo não é natural. 1000 fotos ou 1000 stories e nenhum funciona. Eu acho que é interessante que quando você tem a sua essência e quando você é o que você transparece na mídia, você causa uma influência e você muda vidas. Hoje eu estava voltando, né, e ouvindo na rádio, e as pessoas na rádio estavam procurando, sabe, um motorista de Uber que ora pelas pessoas. Quando você entra no carro, aí ele, não sei se é na saída ou na entrada, mas ele fala assim, eu posso orar pela sua vida? Você tem algum pedido de oração? Aí as pessoas estavam assim, poxa, ninguém procurou saber o nome dessa pessoa. E aí colocaram na rádio, queria saber por quê. Porque essa pessoa simplesmente não falar assim, eu posso orar por você, está causando um impacto dentro de uma cidade que tem muitos Uber, né? Muitos motoristas de aplicativo, mas tem causado impacto, porque você não tem noção, ou não consegue medir quem está entrando no seu carro. Se às vezes a pessoa acabou de receber uma notícia em um médico, às vezes a pessoa acabou de ser traída, às vezes a pessoa acabou de perder o emprego, às vezes a pessoa está feliz, não sabe. Eu sei que a mensagem que eu entendi, que os locutores ali, o rádio, estavam falando, tinham vários locutores juntos, eram que ele mesmo foi impactado, o outro também foi, né? Então, assim, a rede social é muito mais acessível do que um carro de aplicativo, mas ele pode mudar a história de muitas vidas. O que, às vezes, as pessoas se perdem é o quê? No interesse de mostrar aquilo que não vive para influenciar quem não conhece. Entendeu? E nas redes sociais, a gente tinha nos Interligados aqui, quando eu estava trabalhando nos Interligados, a gente tinha duas coisas, até quando eu estava em algum tipo de intenção jovem, eu seguia assim, umas coisas que, no meu entender, tá? Isso aí é, na verdade, coisa da minha cabeça. Eu definia um horário com a galera, onde a gente fazia as postagens. Então, por exemplo, geralmente eu achava a parte de divulgação ali, a gente tratava ou meio-dia, 1h, ou 3h da tarde, ou 6h, que são os horários que a galera está mais antenada. Então, quando dava meio-dia, eu ia no grupo da galera e falava, gente, meio-dia, falava, né, antes, cedo, gente, meio-dia, eu vou postar arte aqui para a gente divulgar nas redes sociais. Quando dava meio-dia, todo mundo, aquela tribo toda ali, aquela tropa toda ali, divulgava as artes. Então, durante um momento do dia, que a gente estabelecia mais ou menos meio-dia, da segunda-feira, no caso do 2D, todas as redes sociais eram inundadas pela arte. Então, assim, aí é um outro tipo de marketing, um outro tipo de divulgação. Por quê? Porque o camarada que está ali, porque, por exemplo, quem está... Uma coisa que funciona muito, o status do Zap. O meu status do Zap vai para os meus contatos, vai para os seus contatos. E aí a galera que, de repente, tem o contato comum entre nós três, fala assim, caraca, cara, todo mundo divulgando essa arte aqui. O que tem de bom nesse lugar aqui? E isso é uma coisa assim, não é doideira da cabeça do meu líder, vou defender meu líder. Isso são gráficos e estudos, são horas que a pessoa tem um momento de descanso, tem um momento de almoço, e que ela vai pegar o telefone para ver aquilo. E um adolescente, por exemplo, geralmente, antes da pandemia, a gente saía da escola meio-dia. Então, assim que o adolescente chegava em casa, ele pegava o telefone, ele já via aqueles 5, 10 contatos com 2D,
E aquilo, adolescente quer estar onde tem adolescente. Então, é uma estratégia de marketing que muitas empresas usam. Mas eu não copiei de ninguém. Isso aí Foi doideira da cabeça dele, né? Porque depois eu falar assim, isso aí copiou. Foi revelação do céu. Foi, o Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, tinha essas questões, essas Tem um estratégias. aplicativo no céu que dá estratégia. Que dá. Eu não recebi esse upload, Inside. não. Aplicativo fé. Mas, Então, assim, eu tinha essas doideiras que, tipo assim, funcionava. E outra coisa, durante o culto do 2D, ou do culto do jovem, ou o culto que eu participava, tirava um momento, agora a gente vai fazer um momento aqui da selfie. Você vai tirar selfie com teu amigo, vai marcar a página, ou vai convidar alguém. Então, assim, é aonde a gente falou aqui no começo. Você vai estar divulgando um trabalho da igreja. Quem está te seguindo, ela vai ser influenciada por você estar falando da igreja, não a igreja falando da igreja, entendeu? Então o cara fala, cara, que lugar maneiro, que lugar top, que culto abençoado. Então a gente tinha um momento, separava para a galera que está ali, fazia postagem e seguir. Porque, cara, hoje em dia, todas as redes sociais, ela tem que ser impactada pelo evangelho. Todas. Eu vejo uma galera, a Dunamis, né? Cara, os caras investem em, assim, Pinterest, né? Eu não sei o nome direito, mas assim, aí tu pensa assim, cara, como é que os caras investem nisso, cara? Aí tu fala assim, cara, eles trabalham aonde ninguém trabalha. Eles atingem todas as frentes. Não, eles atingem aonde ninguém quer atingir, porque não tem um... O que tem? O que vai num Pinterest? O que vai ter lá de interativo? Porque na minha concepção, o Pinterest é o seguinte, eu entro lá, quero uma imagem de alguma coisa, quero uma imagem de uma rua, quero uma imagem de alguém jogando uma bola, quero uma imagem e eu uso essa imagem por fundo. Aí tu fica assim, aonde que os caras vão investir nisso? Eles pegam lá, criam imagens e artes e coisas do tipo evangélica, falando do amor de Cristo ali, para as pessoas utilizarem sem colocar as marcas deles. Então, assim, eu acho que a questão da divulgação, ela não tem limite. O cara tem que estar em todas as plataformas. Mas é chato. Uma vez eu vi um líder de jovem falando isso sobre o TikTok, né? Ele falou, TikTok, não, fala sério. Olha pra minha cara, eu vou ficar lá fazendo dancinha? Pô, não vou fazer. Mas assim, cara, você percebe pessoas que utilizam a ferramenta e muitas vidas são alcançadas. Todo lado, cara, tudo extremo é ruim. O cara que dorme muito é ruim, o cara que dorme pouco é ruim, o cara que acorda muito cedo é ruim, o cara que acorda muito tarde é ruim, o cara que come muito é ruim, o cara que come pouco é ruim. Então, assim, tudo em excesso é ruim. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Então, a galera vai ter coisa ruim no TikTok? Vai ter coisa boa? Vai ter coisa boa no Instagram? Vai ter coisa ruim? Vai ter no YouTube. Então, é assim para tudo. Então, a gente aproveita e extrai aquilo que realmente é uma ferramenta que tem um potencial de alcançar o evangélico. Por que não usar? E se tratando de evangelismo nas plataformas, por exemplo, o TikTok ele já tem uma mensagem da dança. Todo mundo acha que é dança. Mas, cara, às vezes tem pessoas ali que até nós estávamos conversando ali em cima, que você vai subindo, né? Na verdade, porque você quer ver o que tem lá embaixo. E vai subindo, vai subindo. E, às vezes, lá embaixo, tem uma mensagem de Deus. Às vezes, quando a pessoa puxa, tem um conteúdo que não agregou nada. Mas quando vem uma mensagem, um direcionamento, uma palavra de encontro, ali foi alcançado através daquela mídia. Ali quebrou essa mensagem, por exemplo, que o TikTok é só dança. Uhum. Igual, por exemplo, eu achei o Stories de uma live que foi pelo Instagram aqui na nossa igreja, muito top. Demais. Por quê? Porque tem muita gente no Instagram, por exemplo, que não está em casa, que está num período de descanso, está no seu serviço noturno. E para entrar no YouTube, para essas pessoas, já não é cômodo. Mas quando ela já está no Instagram ali, e ela vê ali, está rolando uma live da igreja, eu vou ver o que está acontecendo. E não é uma live de pessoas falando, uma coisa que já é comum, é uma live de um culto. Exatamente. Então ela está no Instagram e ela está assistindo o culto, no momento dela de folga, ou às vezes está até embarcado. Não, e as pessoas têm um bloqueio quanto a isso, né? Igual você falar assim, você vê muito isso eu chamo de bando, né? No bando dos adolescentes, eles têm o seguinte, se você falar Facebook, para eles é um trauma. Os caras, tipo assim, acham que... Cara, mas é uma das plataformas que mais... Isso aí. Como é que é?
É Gringe, né? Gringe. Cringe. Cringer. Cringe. Se você está no Facebook, você precisa se atualizar. Olha lá, o Ed tá rindo da gente. Não, Ele a mesmo usa galera Facebook. não entende isso, cara, porque, tipo assim, hoje é uma das plataformas mais seguidas. É aquela coisa, as pessoas são muito variantes, os Não, e o adolescentes. jovem é assim, ó, o jovem, eu falei isso até numa escola dominical aqui. Eu lembro que quando tinha, tu deve lembrar do Message, né? Então a galera tinha um Message. Aí Nessa Eu não tava nem nascido eu nessa não tinha um época. bom relacionamento com o computador, não. não, né? Eu tinha um Message e tal, MSN. Aí entrou o Orkut, né? Aí a galera foi lá, pum, Orkut, tal, comunidade, tem a parada da Pô, comunidade, tinha tal, várias comunidades, mas tinha a comunidade que era mais seguida. Odeio cagar fora de casa. Ai, participava dessa Gilvar, não, comunidade? não participava dessa comunidade, porque eu já caguei muito fora de casa, então pra mim não fazia muita diferença. Corta essa parte, por favor. Atupi. Não, tinha muito idiotice também, mas era Não, muito tinha, legal. mas então, Era aí, novo, né? Era aí a novo. galera entra por Orkut, né? Aí chega o Facebook. Quando chega o Facebook, nas redes sociais, ela tem assim, eu acho que as redes sociais ela tem uma política, mas não divulgada. Por exemplo, ninguém gosta de receber aquele bom dia do neném com a bundazinha assim, bom dia, tal. Ninguém gosta de receber esses memes Caraca, de foi bom dia, longe boa pra tarde, boa noite, caramba. ninguém gosta. E a pessoa que é mais idosa, ela não entende. Por exemplo, quando você bota lá no grupo lá da família, essas mensagens de bom dia, boa tarde, corrente do amor, compartilha isso aqui, aí a pessoa fala assim, não pode postar. Não, mas por que não pode? Aonde está escrito isso? Eu falo, não, mas por que não... São coisas implícitas. não, são coisas que a galera já aborda. E quando a pessoa mais velha chega no Facebook, a galera mais velha chega no Orkut, a galera mais jovem migra pro Facebook. Quando a galera, tá no Facebook e tal, quando a galera da mais velha chega no Facebook, a galera mais jovem migra pro Instagram, né? E aí a galera vai lá, fica lá, porque aí começa. Aí quando, hoje na atualidade, a galera mais jovem migra pro Twitter, porque a velharada tá chegando no Instagram, e aí a galera migra pro Twitter. Então, assim, daqui a pouco você vai vendo a galera indo para... Até por quê? Porque eles querem estar aonde a galera mais velha não tá. Então, eles querem estar aonde o meu pai não tá, onde minha mãe não tá. E aí, às vezes, até bloqueia, né? Inclusive o líder. Você sabe Meu disso, Deus, né? é muito forte. Olha Deus falando. Aleluia. E uma coisa legal, Marcelo, que a gente está falando sobre essa política que é invisível, que se torna uma coisa social, né? Uma mensagem social, é também o seguinte: os códigos do Instagram, do Twitter, do Facebook, aí a menina coloca lá uma foto, aí se o menino está gostando, curte, ou fala alguma coisa, ou botou alguma coisa, a pessoa tira um print, essa direta foi para você, aí começa. Meu Deus, é então, muito forte. Então veio esses códigos também. Não, e sabe o que é eu não legal? consigo decifrar esses Não, códigos. esse código é difícil. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É o deixar de seguir. Porque o deixar de seguir, mano, tipo assim, é um absurdo. Eu te entendeu? matei, velho, você morreu. Exatamente. O deixar de seguir é como se tivesse pegado uma faca, enfiado no teu coração Já e falado, deixaram você de pra mim seguir, morreu. eu acho, em muitas coisas. Os que estão na linha de frente, ó. Os que fazem as coisas certas são os mais odiados. Meu Deus. Aí você quer dizer... Eu vou dar lugar aqui, meu irmão. Júlio, você quer dizer então que as pessoas deixaram de seguir porque você fez certo. Hã? Quê? Você quer dizer então que todo mundo deixou de Não, seguir? me usei como exemplo, mas não tô falando que isso aconteceu. Não, vamos mudar aqui o tema. Vamos voltar e fazer a pergunta. Aqui, e eu acho que faz certo as pessoas deixam de seguir ele. Não, mas falando sério agora, isso a gente pega pelo acontecido da menina famosa aí do TikTok. Esqueci o nome dela. As meninas aqui da igreja seguem ela, esqueci, depois eu pergunto o nome. Ela fazia conteúdo secular, dancinha, essas coisas assim, trend, essas coisas. Aí ela teve encontro com Jesus, se converteu, se batizou e mudou o conteúdo dela totalmente. Ela perdeu, eu acho que mais de 100 mil seguidores. Ela tinha muito seguidor. E aí você vê que
não é o certo de fazer coisas certas, porque todo mundo erra. Mas é o certo de você postar sobre Jesus, é você postar sobre uma mensagem de amor, ou até próprio dos seus princípios, de falar assim, olha, eu sou contra o aborto, eu apoio a direita, eu sou cristão e eu não gosto do feminismo. Então essas coisas tiram os seus seguidores. Uma coisa que é interessante, uma coisa que eu acho muito interessante que acontece, é que as pessoas interpretam que eu e o Yoshi estamos aqui. Aí eu falo assim, pô, eu sigo o Marcelinho. Ou o Yoshi comenta alguma coisa, pô, a ideia do Marcelinho, cara, de colocar foto meio-dia é legal. Aí eu vou e lanço. Eu sigo o Marcelinho. Aí ele se sente desatualizado porque ele já não te segue. Pô, eu sigo esse cara, eu sigo essa menina. Não, eu sigo ele também, pô. Aí fica, eu sigo. Não, e aí você segue a pessoa e a pessoa vai pro teu último stories que você não vê. Você só segue pra quando as pessoas te perguntarem, tu fala, não, sigo ela também, ela é top. E uma coisa também da internet, que eu acho que a gente não percebe, assim, por conta da maioria, mas isso traz um afastamento muito grande, que é o seguinte, as pessoas preferem ouvir quem está longe, tomar conselho por quem está longe através de uma postagem, muito forte. Mas não percebe que a importância é buscar o exemplo de quem está perto. Uhum. Meu Deus. Você vê no dia a dia, tratar, entendeu? Eu vejo alguns influencers aí as pessoas tomam aquilo como um conselho para a vida, um direcionamento para a vida, aí começa a descartar educação paterna, materna, relacionamento com amigo, porque começa a construir nesse roteiro virtual da vida uma amizade de longe. E a pessoa não conhece, a pessoa não sabe quem é, só porque você o segue, você toma aquilo como verdade. Então isso, eu tenho percebido isso no meio da galera. Se você não segue, você está desatualizado. Eu acho que, assim, baseado no que você está falando, tem um camarada que na verdade, meus filhos que seguem muito ele, né? Uhum. Que é o Marcos Túlio, que é o cara que tem um canal do Authentic Games, né? Mas o nome dele é Marcos Túlio. Então, ele tem um canal do Authentic Games que é um dos canais, está entre os canais mais top, não do Brasil, do mundo. Dentro do nicho que ele trabalha, ele é um dos líderes, dentro dos 10, se eu não me engano, líderes do Authentic Game. O que aconteceu com ele? Ele é um camarada que produzia conteúdo para o YouTube, ficou milionário, só de produtos que ele tem mais de 1000 produtos na internet vendendo, produtos dele. Então, o cara hoje está rico com a internet. Ele foi criado num lar evangélico, seus pais são evangélicos, conhecia o evangelho, mas durante um tempo ele se perdeu. E ele teve um encontro com um Cristo tão significativo que ele se perguntava assim, cara, será que isso que eu tenho... O mundo, a vida é só isso. Por exemplo, produzir conteúdo, viver na internet, ser rico, gastar. Cara, tem que ter a alma dele carecer por algo a mais. Ele abriu mão dessa questão. Ele ficou mais de 4 meses sem produzir vídeos. E ele é um cara tão assim intenso nisso que ele fazia vídeos de 12 horas, 20 horas produzindo vídeo. Então, assim, o público dele é um público infantil, vamos dizer assim, entre a galera de 5 a 10 anos por aí. A galera ficou assim louca com o cara. Cara, tá 4 meses. O que aconteceu? É uma pressão de uma cobrança. E aí foi tão interessante que até eu mesmo fiquei incomodado. Eu assisti o vídeo, de tanto meu filho assistir, eu já gravava. Fala aí, galerinha, estamos aqui. Marcelinho Gameplay. Era muito engraçado. Cara, e aí ele abriu mão das redes sociais dele, da plataforma dele, porque ele entendeu, através do Espírito Santo, que Deus estava levando ele para uma outra dimensão de divulgação do reino. Então, presta atenção. Ele se absteve do canal dele, que era um canal de maior sucesso do mundo dentro do nicho dele, e eu vi um podcast dele falando, explicando para o público dele exatamente isso. Ele disse, cara, o Espírito Santo me levou a enxergar uma dimensão, uma plataforma diferente do que eu produzo. Então, eu tenho um talento nas redes sociais, isso está em mim.
Então, assim, isso vai acontecer naturalmente, mas eu preciso de utilizar esse talento para alcançar outra dimensão de realidade daquilo que o Espírito Santo tem para mim. Então, eu vou perder, igual aconteceu com ele. O canal dele, ele perdeu muito, mas o Espírito Santo está conduzindo a ele para uma outra dimensão de realidade. Então, tu vê, é um desafio muito grande, porque qual é o sonho da molecada hoje? Sucesso, redes sociais, fama, sem influência. Dinheiro. Mas só que, estatisticamente falando, 5% das pessoas que estão nas redes sociais, elas vão ser influência. O resto, não tem jeito. Eles não vão estar participando, vão estar consumindo o conteúdo das redes sociais. A pessoa vive uma vida que não é dela. E hoje eu vi uma postagem que uma pessoa disse isso, eu achei interessante. A moeda dessa geração é a audiência. Entendeu? Forte, sim. E isso... Deixa eu anotar aqui para me postar. Aleluia. Vai, Júlio Costa. E isso é tão interessante que há algumas coisas, dancinha, jeito, manifestação de caguete, né, como a gente pode dizer antigamente, né, alguns jeitos. Os adolescentes sugam aquilo. Suga aquilo de tal forma que você passa na esquina, tá num ponto de ônibus, tá conversando, tá dançando. É verdade. Não, em qualquer lugar, você chega lá, tem. Até aqui, a gente tem exemplos disso. Entendeu? Nós temos que encerrar, a produção tá lá olhando pra gente. Caraca, são 11 horas. Então, Marcelo, se deixar aqui, a gente queria agradecer que o Marcelo tá aqui com a gente, Yoshi. Bota aquele som da palminha. Da próxima vez, Yoshi lê tudo que pode ser falado aqui. Foi de surpresa, foi o nosso primeiro teste. Foi de surpresa. Esperamos alcançar muitas vidas. Quero agradecer o Ed, está aqui. Equipe técnica, Maju, Yoshi, Guilherme. Tá lá em cima. Guilherme não fez nada. Giza. Quem tá aí? Ed. Quem tá aí, gente? Valeu, galera. Obrigado aí. Lembra de encerrar lá. Aproveitando as redes sociais, siga as redes sociais da nossa igreja. Siga a gente aí, ó. Da igreja. @Advec Rio das 232, Interligados RO, Júlio Costa. General Giza, o som ficou top. Aleluia, uma salva de palmas pra Giza. Próximo assunto vai ser polêmico, Giza. Namoro cristão, pode ou não pode? Mentira. Corta!